Você conhece o Tony Robbins? Ele é um dos maiores coaches da parte de negócio, parte de estratégia, parte de vida, parte de estruturação de carreira, sucesso, que já existiu. Ele é autor de vários best-sellers, ele é autor de livros de finanças, de investimento, de carreira. Ele tem mais de 100 empresas. O cara é muito ativo. Tony Robbins, só para te dar uma ideia, ele tem filho de 54 anos, tem uma filha, e um filho de 5. Isso mostra como ativo ele é. Por que eu estou te falando do Tony Robbins? Porque o Tony Robbins, recentemente, esteve no podcast do Steve Bartlett. E nesse podcast, eles ficaram por 2 horas conversando sobre vários temas, mas um dos mais importantes, não é surpresa para ninguém aqui, inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial nas carreiras das pessoas e as oportunidades que estão se abrindo. O Tony Robbins, como sendo um grande coach, um grande guru de presidentes americanos, de investidores, de líderes globais, ele aborda os temas no contexto de oportunidade e, claro, ele não é um cara ingênuo que não vai articular também os riscos, né? Mas da parte dele, o que ele tem mostrado claramente é a oportunidade que se abriu com inteligência artificial para criar. Ou seja, as barreiras de criação que antigamente existiam, hoje não existem mais. Com o IA você pode criar muito rápido. E é isso que eu quero explorar. O que me chamou muita atenção nessa podcast foi um trecho ali de cerca de 30 segundos que eu vou te mostrar agora, onde ele fala claramente a mesma mensagem que a gente vem aqui comunicando para vocês, como parte do nosso ESG AI Academy e através do método 3-2-1 que a gente tem falado bastante sobre reinvenção de carreiras. Deixa eu tocar aqui esses 30 segundos, fica comigo e presta atenção no que ele vai falar. Eu vou traduzir, obviamente está no inglês aqui, mas eu vou traduzir para vocês rapidamente a mensagem principal do que ele tem falado. Segura aqui comigo. We're living in a crazy world where the opportunity is greater than any time in history for us to be creators. We were created and we're meant to create. And we've got tools to create like never before. But we're going to have to make sure that as we're doing that, we've got some parameters around safety and some parameters about what does it do to society. And I don't have the perfect answers for it, but I do know one thing. Retooling is the answer. And I don't believe most people will be replaced by an AI. They'll be replaced by somebody who knows how to use AI. O que o Tony Robbins está falando, basicamente? Ele aborda 3 conceitos-chave para você, para sua carreira, aqui nesse vídeo curto que eu extraí para você. 3 conceitos. Número 1, ele fala o seguinte, ele fala que somos criados para criar, ou seja, todo ser humano tem um criador dentro de si. Seja o número 1, ou seja, você pode criar, você não precisa estar atrelado àquilo que foi definido no seu passado, aquilo que você estudou, você pode completamente reinventar-se e com a reinvenção criar novos caminhos para a sua carreira. Então, número 1, é a melhor, é o que ele fala ali, nunca existiu uma era melhor para se criar como agora, ou seja, criação, tá? Que está diretamente ligado ao conceito da reinvenção que nós estamos falando. Como você se reinventa numa era de criação. Número 2, que ele fala sobre IA. Ele fala o seguinte, ele usa a palavra retool. No inglês, retool é uma palavra interessante, que ela quer dizer o quê? Tools significa ferramentas, tá? No inglês, ou seja, você vai adquirir novas ferramentas. O re na frente ali quer dizer recarregar, refazer, abastecer o seu arsenal com novas ferramentas. Então ele está falando de retool. Retool é colocar novas competências, novos skills, novas habilidades dentro de você para que você possa ter sucesso nessa nova jornada. O que a gente fala do método, é criar o seu método pessoal de uso de IA. Isso não é ferramenta, isso é criar uma caixa de ferramentas. A diferença é, se você ficar especialista em apenas uma ferramenta, o mercado vai andar, as coisas mudam muito rápido em IA. Mas se você se aperfeiçoar e desenvolver o seu próprio toolkit, pensa como o Homem de Ferro, quando ele coloca a armadura dele e o Jarvis, né, que é aquele que ajuda ele, dá para ele superpoderes. Mas sem aquilo ali, ele é um ser humano como eu e você. Então a ideia é o seguinte, é você colocar as novas ferramentas, a caixa de ferramentas que você vai carregar com você, seja onde você for, no seu negócio, numa carreira nova, na carreira que você já está, mas a questão é reinvenção para criação, depois eu desenvolver a minha caixa de ferramentas de uma forma que me torna único, que alavanca as habilidades que eu já possuo e o conhecimento que eu já possuo. Esse é o número 2. E o número 3 no vídeo que ele fala ali, ele fala o seguinte, que ele não acredita que a maioria,
tá? Palavra-chave, maioria. Ele não acredita que a maioria das pessoas serão substituídas diretamente por inteligência artificial. O que ele acredita? Ele acredita que pessoas usando inteligência artificial irão substituir a maioria. O que eu não estou falando aqui? Eu não estou falando que inteligência artificial não irá substituir alguma forma de trabalho. Eu acredito que irá. A gente não pode ser ingênuo. Mas quem serão aqueles melhores posicionados para não serem substituídos pela inteligência artificial? E muitas vezes nem inteligência artificial tá? Muitas vezes é a melhoria contínua dos processos que acabam eliminando processos antigos, que acabam eliminando certas formas de trabalho. Então, se você se posicionar com a sua nova caixa de ferramentas, você se reinventar, você se torna esse terceiro pilar, que é esse profissional que possui o diferencial da inteligência artificial atrelada ao seu portfólio, como pessoa, como carreira. Você se torna esse CEO de você mesmo. Você leva você à frente como administrando o seu próprio negócio pessoal, seja negócio no sentido metafórico ou negócio no sentido prático que você lidera. Ponto é, reinvenção, você é chamado para criar. Número 2, é você adquirir a sua caixa de ferramentas. Lembra lá do Homem de Ferro? Colocar a sua armadura e ter o seu próprio Jarvis, que aumenta você. Através desse portfólio novo que você adquire, essa caixa de ferramentas, te permite fazer muito mais. Esse é o seu sistema, esse é o seu método que a gente fala. É o 3-2-1. É o método que você adquire e que leva com você. Onde você for, você leva isso contigo. Ou seja, não está atrelado ao teu trabalho, ao teu espaço de trabalho, ao teu negócio. Está atrelado a você, que se torna, multiplica o seu potencial, amplifica aquilo que você pode atingir. E o número 3 é o que o Tony está falando ali. Essas pessoas que acabarão substituindo, infelizmente, aqueles que ficarem para trás. Ou seja, se você colocar esse arsenal ao seu redor, a sua caixa de ferramentas, o seu modelo de reinvenção pessoal, você vai acabar sendo o profissional que se destaca e vai abrir caminhos completamente novos que ninguém ainda sabe. Novas indústrias irão surgir e você estará na vanguarda. Ou seja, segue os passos aqui, ouça quem está falando, caras como Tony Robbins, que já tem muito sucesso há décadas, ou seja, ele não é nenhum iniciante, ele é veterano nesse espaço, e ele tem falado muito aberto sobre isso, que nunca existiu uma melhor era para criar. Ou seja, você precisa se reinventar, você precisa adquirir a sua caixa de ferramentas e você precisa se tornar o profissional que traz isso tudo junto para então substituir o trabalho que precisa ser substituído. Pessoal, segue a gente aqui, se inscreve na nossa lista VIP do curso do Método 3-2-1, que vai se iniciar em março, e a gente está junto aqui para aprender mais. Grande abraço a todos.